Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia e é momento de continuarmos o nosso papo sobre metabolismo. Já falamos dos carboidratos, dos lipídios, da fermentação e hoje é dia de falarmos do metabolismo das proteínas, como esses nutrientes entram no nosso metabolismo energético. Mas antes da gente começar esse papo, aquele ritual que eu repito todo santo vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta e se prepara, porque é hora do estudo. Quando nós conversamos sobre proteínas, e como de costume eu estou deixando aqui o card para vocês desse vídeo, nós trabalhamos com o conceito de polímero de aminoácidos. Então, uma proteína ela é formada por várias subunidades conhecidas como aminoácidos, e naquele momento falamos dos aminoácidos essenciais, dos aminoácidos naturais, mostramos como é a estrutura molecular do aminoácido, que é formada por um radical carboxila, por um grupamento amino e aí um radical que pode variar, e é ele que vai diferenciar cada um dos aminoácidos que nós podemos obter da nossa alimentação ou então podemos sintetizar no nosso organismo. Bem, os aminoácidos que vão entrar no metabolismo energético, não a proteína por inteiro. E como nós temos diversos tipos de aminoácidos, é de se esperar que nós não tenhamos um padrão como acontece com os carboidratos, como acontece com os lipídios. Nos lipídios, e eu estou aqui também deixando o card para vocês desse vídeo, nós vimos que os ácidos graxos pegavam uma determinada via, o glicerol pegava outra via, mas de certa forma nós tínhamos esse padrão. Aqui, a inclusão dos aminoácidos no metabolismo energético vai depender de qual aminoácido eu tenho entrando nesta cadeia metabólica. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha na primeira forma que nós temos de fazer energia a partir dos aminoácidos, de incluí-los no nosso metabolismo energético, e essa forma que nós temos, essa primeira forma, é fazendo uma conversão dessas moléculas em corpos cetônicos. Como a gente pode observar na figura, o processo não é muito diferente daquilo que nós temos na utilização, na beta-oxidação dos ácidos graxos. É importante a gente dizer aqui que quando nós utilizamos as proteínas, os aminoácidos, no metabolismo energético, nós temos a mesma situação que nós encontramos no metabolismo dos lipídios. A insulina está em baixa e nós temos uma grande circulação de adrenalina e de glucagon. Ou seja, nós vamos encontrar aí uma interrupção do ciclo de Krebs e todo o acetil-CoA que é formado, ele vai ter que fazer um caminho reverso e ser transformado em outra coisa. Então, neste caso aqui que nós temos é a formação, a partir desse acetil-CoA, de corpos cetônicos, a exemplo do que acontece com os lipídios. E aí, toda aquela situação de alteração em pH, a eliminação pelo suor, pela respiração, o cheiro de acetona, tanto no suor quanto na respiração, tudo isso vai acontecer da mesma maneira que acontece com os lipídios, certo? Bem, como que nós vamos transformar esses aminoácidos em acetil-CoA? Existe uma conversão direta desses aminoácidos quando a gente tem a isoleucina, a leucina, a treonina e o triptofano. Já no caso da leucina também, da lisina, da fenilalanina, do triptofano e da tirosina, a gente pode ver que alguns aminoácidos possuem duas vias de conversão para acetil-CoA, uma direta e uma indireta. Nós vamos ter a formação de uma molécula conhecida como acetoacetil-CoA, e ela em si vai ser transformada em acetil-CoA. Essa é a conversão dos aminoácidos em acetil-CoA. É óbvio que, uma vez que a gente tiver
a insulina aumentada no sangue, a gente volta a ter a indução do ciclo de Krebs e muito desse acetil-CoA que foi transformado a partir dos aminoácidos vai acabar entrando no ciclo de Krebs e depois fazer a fosforilação oxidativa do jeito que nós vimos no metabolismo dos carboidratos, tudo bem? Bem, vamos ver a segunda maneira que nós temos de converter esses aminoácidos no metabolismo energético. A outra forma que nós temos de converter os aminoácidos no metabolismo energético é incluí-los numa via metabólica que vai originar ou glicose, que vai lá, em consequência, aumentar os níveis de insulina no sangue, ou em glicogênio, repondo a reserva energética de açúcares, já que, se estamos metabolizando lipídios e proteínas, essa reserva energética não existe mais, ela já foi gasta, tá? A primeira forma que nós temos que fazer isso é transformar esses aminoácidos diretamente em piruvato, e aí o piruvato vai fazer a via reversa à via glicolítica para a formação de glicose ou de glicogênio. Os aminoácidos que fazem isso, e a gente pode ver isso na figura, são a alanina, a cisteína, a glicina, a serina, a treonina e o triptofano. Da mesma maneira que nós falamos da acetil-CoA, no momento que a gente tiver a reestabilização dos níveis de insulina, esse piruvato volta a entrar na mitocôndria, volta a fazer ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e por aí vai. A outra forma que nós temos, uma outra maneira de fazermos vias de conversão em glicose e em glicogênio, é colocar esses aminoácidos como produtos do ciclo de Krebs para formar o ácido oxalacético e o ácido oxalacético usar aquela vantagem que ele tem de ir para o citoplasma e ser convertido por uma via metabólica em glicose. Então, a gente pode fazer tanto piruvato, como nós vimos agora, ou transformar esses aminoácidos em ácido oxalacético para que ele ganhe o citoplasma e vá formar glicose. Aí, nós temos aminoácidos que vão se encaixar em momentos diferentes do ciclo de Krebs. São esses aminoácidos e são esses momentos. A asparigina e o aspartato já se formam direto como ácido oxalacético e aí já podem, no caso de presença de adrenalina e glucagon, ir para o citoplasma. A fenilalanina e a tirosina vão entrar aí no processo após a formação do ácido succínico e formar o ácido málico. Já a isoleucina, a metionina, a treonina e a valina vão formar o ácido succínico. E, por fim, a arginina, a glutamina, a histidina e a prolina vão formar o glutamato, que por sua vez será convertido no ácido alfa-cetoglutárico e também entrar no processo do ciclo de Krebs. Então isso é bastante importante porque nós podemos enxergar com tudo isso que os aminoácidos possuem diversas maneiras de serem utilizados no metabolismo energético, como os lipídios eles possuem muitas vezes produtos que são tóxicos para a gente, como os corpos cetônicos, e a tendência deles é sempre restabelecer os níveis de insulina no sangue para que a gente volte a utilizar carboidratos, principalmente no caso a glicose, como principal fonte do metabolismo. Mas uma coisa que talvez vocês não tenham percebido e é fundamental a gente falar é o seguinte: quando nós tratamos do metabolismo energético, falamos de cadeia respiratória, de ciclo de Krebs, falamos da via glicolítica, nós falamos de compostos basicamente formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. Às vezes ganhava lá um fosfato do ATP, mas basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente fala de aminoácido, a gente fala de compostos que também são formados por
nitrogênio, mais precisamente o grupamento amina, que liberado vira amônia. E como isso então acontece? Porque eu não mostrei em nenhum momento esse desligamento da amônia das moléculas. Digo a vocês, ele acontece, nós temos uma via metabólica especial para neutralizar a toxicidade desta amônia. É sobre ela que nós vamos falar agora. A maneira mais simples e mais fácil para nós, mamíferos, de eliminar a amônia é pela formação de ureia, um composto orgânico que pela urina vai conseguir levar esse nitrogênio para fora do nosso organismo. Bem, nós temos uma via especial para neutralização desta amônia, ela se chama via da ureia, obviamente, né, o ciclo da ureia, que até lembra um pouco o ciclo de Krebs, já que ela é um circuito fechado que vai incluindo e extraindo determinados compostos para poder ter essa manutenção. E essa via metabólica, ela acontece parte na mitocôndria e parte no citoplasma, tá? Para a gente iniciar, a gente vai misturar, a gente vai unir aquela amônia produzida pela oxidação dos aminoácidos com o íon bicarbonato, que é extraído, né, que na verdade ele é originado de uma união do gás carbônico com a água. E por esse motivo, muitas vezes, dependendo de qual é a sua fonte de pesquisa, você pode ver a amônia mais CO2, não o HCO3 que eu coloquei aí. Tudo bem? Bem, vamos então a esse ciclo da ureia. A gente vai unir então a amônia com o íon bicarbonato e vamos ceder aí 2 fosfatos para esta molécula. Vamos então transformar 2 ATPs em 2 ADPs. E o resultado disso vai ser uma molécula conhecida como carbamoil fosfato. Esse carbamoil fosfato vai entrar no ciclo da ureia, misturando-se com a ornitina e formando um composto chamado citrulina, muito parecido com o que acontece com a acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs na formação do ácido cítrico, certo? Bem, dando continuidade, a citrulina vai sair da mitocôndria, vai ganhar o citoplasma, vai se unir a um aspartato e vai formar a argininosuccinato, usando também 2 fosfatos. Só que nesse caso, transformaremos um ATP em um AMP, uma adenosina monofosfato. A argininosuccinato vai ser quebrada e vai formar o furamato e a arginina. A arginina, que está aí com a amônia, né, com o grupamento amina extraído do aminoácido, vai se dividir, formando de novo a ornitina, que vai voltar para o ciclo, e formando a ureia, que vai para o sangue, será filtrada nos rins e eliminada pela nossa urina. Tudo bem? Esse é o metabolismo da ureia, né? A forma da gente neutralizar a amônia e com isso a gente complementa o metabolismo das proteínas. O meu foco aqui é falar do metabolismo energético. É claro que nós temos outras vias, se você procurar, que é, por exemplo, as vias de síntese de aminoácidos e por aí vai. Tudo bem? Bem, a gente vai ficando por aqui. Lembro a vocês para seguir lá o @rendologia no Instagram, que eu sempre coloco as imagens que eu utilizo aqui nos vídeos, que eu faço para os vídeos com um resuminho para ajudar no estudo de vocês. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!